Outra situação complicada para clube baiano, vamos dizer, talvez muito mais complicada essa, é a do Bahia, que joga amanhã contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina. Ele que perdeu aqui a semana passada por 3-2 para o mesmo time argentino. O Bahia ainda está em São Paulo, onde sábado enfrentou o Palmeiras e perdeu o jogo por 3-0. Ele treinou ontem no CT corintiano, no centro de treinamento do Corinthians, e foi promovido diversas atividades pelo Mano Menezes. O Bahia que conta com o retorno de Ramon, que é volante, e do atacante Elber, que participaram novamente do coletivo de ontem. Né? Depois do treino, eles embarcaram para Buenos Aires. Hoje à tarde, às 15 horas, eles treinam no CT do River Plate, lá em Buenos Aires, quando encerram os trabalhos para o jogo de amanhã, onde eles enfrentarão, já disse, esse clube argentino. O Bahia, que perdeu por 3-2, precisa ganhar por um gol de diferença, desde que o placar seja maior do que o que fora acontecido a semana passada. Foi 3-2, o Bahia, se ganhar por 4-3, 5-4, 6-5, estará classificado. Ou então, por 2 gols de diferença, se classifica também diretamente. Mas lá na Argentina, contra o Defensa e Justiça, que ganhou aqui, me parece que a casca é mais dura, né, Gomes? Chico, eu não avalio assim. Veja bem, o Defensa e Justiça, sem que a gente queira desqualificar o adversário, é porque o Bahia está muito ruim. Né? O Bahia era para ter vencido o adversário argentino que jogou com ele antes, que ele empatou lá, venceu aqui de 1-0, empatou lá na Argentina de 3 ou 4 gols de diferença. Não conseguiu fazer os gols. Né? O Defensa e Justiça, dos últimos 10 jogos que fez, ele ganhou apenas 2. Os demais, ele empatou 5, ganhou 2 e perdeu 3. Ele se classificou em outras fases da liga, empatando e aí ganhando nas penalidades máximas. Né? Então, veja bem, para quem foi que ele ganhou? Ele ganhou para o Vasco. Sem querer desmerecer o Vasco está na zona de rebaixamento, né? Ou qualquer equipe poderia estar na zona de rebaixamento e não consegue ganhar de ninguém. Apesar de ter um jogador que define, né, que faz muitos gols, mas o Vasco se encontra numa draga danada. Ele eliminou o Vasco e depois ganhou do Bahia. Se o Bahia tivesse aproveitado as oportunidades que desfrutou no jogo com o Defensa aqui no Brasil, tinha metido uns 4 além do que tomou. É que o Bahia está ajudando os adversários, tem sido a alegria dos adversários, a gente tem visto aí pelo conjunto dos resultados, não é por um jogo isolado, é pelo conjunto, inclusive, da obra. Então, eu acho que se o Bahia se aplicar, não sei se isso vai acontecer, né? Porque o Bahia também tem nos surpreendido. O Bahia, às vezes. Diga, Chico. Me permita, já que você falou isso, e para tentar ajudá-lo no comparativo, você fala que o Bahia hoje está mal, e a gente analisa se pode ser a presença do Mano Menezes que não ajuda. Deixa eu passar uma estatística para você pensar e complementar o seu comentário. O time sem Mano Menezes teve um aproveitamento de 42%, 47% antes de Mano. Com o Mano Menezes, ele só chegou aqui até 36%. Sem Mano Menezes, 11 vitórias. Com o Mano Menezes, 8 vitórias. Sem Mano, em 23 jogos, o time teve, além dessas vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Com Mano, o time teve 2 empates e 12 derrotas. Ou seja, sem Mano, houve um aproveitamento de gols pró. O Bahia fez 34 gols, uma média de 1,4 por jogo. Com Mano fez 26, uma média de 1,1. Os gols sofridos, os gols contra, o Bahia tomou 26 sem Mano, ou seja, 1,1. E com Mano ele tomou 32, ou seja, 1,4. Eu me lembro que quando o Mano chegou aqui,
todos diziam que primeiro ele cuidaria da defesa, e a defesa do Bahia seria inexpugnável. Em relação ao próprio Bahia, não estou buscando exemplo fora, mas em relação ao próprio Bahia que o Mano herdou, hoje o Bahia vai muito pior com o Mano do que tinha sido antes sem o Mano, Gomes. Até com o Roger Machado. Mas, Chico, o problema do Bahia, veja bem, o Mano, quando chegou aqui, o time precisava se encontrar, perdeu alguns jogos, depois começou a vencer jogos, venceu 4 jogos ou foram 5 seguidos, e isso colocou ele, inclusive, bem próximo ali do oitavo, ficou na 9ª colocação. Aí depois vieram os problemas de Covid no elenco, né? Aí foge completamente ao controle. E de lá para cá o time não mais se acertou. Não temos procuração para defender o Mano Menezes. Alguns jogadores com o Mano não puderam jogar porque estavam contundidos. O Mano foi atendido em 2 ou 3 dos reforços que pediu, o resto do elenco ele já encontrou aqui. Não dá para o treinador chegar em um time e toda chegar a pedir um caminhão de reforços, porque ele já encontra jogadores contratados e que foi feita a contratação pela direção do clube, e a direção do clube, na hora de contratar, tem que ter alguns critérios para fazer isso. Eu diria que o problema do Covid, né, que alguns jogadores tiveram acometido, acabou ajudando um pouco para aprofundar mais essa crise. Mas se você analisar desde o Campeonato Baiano, e o Campeonato Baiano não é parâmetro para que a gente possa avaliar isso, que o Bahia não consegue bons resultados. O Bahia perdeu para o Atlético no Campeonato Baiano e depois empatou com o Atlético e ganhou nos pênaltis, né? Ganhou na Bacia das Almas, a pulso, e foi talvez essa vitória contra o time do Atlético nas penalidades, mas esse título que fez com que o Bahia fracassasse, porque passou a impressão, deu uma sobrevida que ele tinha um elenco que servisse para alguma coisa. A compreensão que eu tenho, Chico, é que o elenco do Bahia hoje é muito fraco, além dos problemas que tem, porque as pessoas sabem, por exemplo, você tem o Rodriguinho no time. Rodriguinho é um jogador ruim? Não, não é um jogador ruim, é um jogador importantíssimo. Foi no Corinthians, foi para a China, para o futebol chinês, jogou bem lá, ganhou muito mais dinheiro, mas jogou bem também. Voltou para o Cruzeiro, fez muitos gols, voltou para o Bahia, foi para o Bahia transferido. Começou fazendo gol, depois se machucou, passou um tempo para se recuperar. Na realidade, o elenco do Bahia hoje carece por alguns reforços, e o grande problema de quem dirigiu o Bahia, e o Mano daqui a pouco ele começa a balançar, é que com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, o Bahia saiu logo na primeira rodada, com a Copa do Brasil, com a Copa Sul-Americana, né? E com outras competições que de certa forma acontecem, essas equipes acabam não tendo elenco para isso. Você deve lembrar como foi o retorno do Bahia, dos clubes baianos, vamos esquecer o Bahia, dos clubes baianos às competições nacionais, depois da paralisação, né? Como é que foi todo esse processo? Foi um processo traumático. Então, tudo isso acaba contribuindo para que as equipes tenham maus resultados depois. E olha o time do Bahia como está, olha o time do Vitória, a divisão é outra completamente diferente, mas acabam se nivelando. Olha o time do Vitória como anda, olha a Jacuipense como anda, né? Então, o futebol baiano passa por alguns problemas, inclusive também de estrutura. Mas se o Bahia, que tem a volta de alguns jogadores, produziu um pouco mais do que produziu aqui contra o Defensa e Justiça, ele tem amplas condições de vencer o jogo e vencer por a diferença de 2 ou 3 gols. O problema é justamente se vai fazer isso, porque o Mano Menezes não vai poder entrar em campo para fazer gols. Ele orienta o time, ele treina o time dentro do que pode, porque nem sempre pode treinar o time, que é um jogo em cima do outro, né? Então eu não diria que o problema é o Mano Menezes, porque o Mano não iria desaprender a jogar bola de uma hora para outra, né? Eu não diria que o problema é o Mano Menezes, eu diria que é uma fase muito ruim, aliada aos problemas de Covid, a falta de tempo para treinar e a má qualidade de uma parte dos jogadores do time do Bahia, se bem que a gente considera também que em alguns momentos o Bahia perdeu muita qualidade porque esses jogadores estiveram fora de campo por conta de problemas, não da pandemia, né, mas de problemas de contusões ou problemas disciplinares, Chico Reis. Pois é, Gomes, eu vou